E eles estão pedindo o Papai Noel do lixeiro, eles passam uma alegria, chama atenção. Eles são tão Então, essa época é boa demais, ó, é época de ganhar um dinheirinho. Então, o que a gente poderia pontuar aqui? Gente, vocês estão entendendo? Está difícil? Como é que está aí? Se vocês quiserem Madalena. fazer perguntas, Tá oi. muito bom. Madalena. Tá muito bom, Madalena. Pode continuar. Madalena. Oi. E aí, assim, não sei se a pergunta vai ser idiota, mas aí em seguida eles logo descobriram que era o magnetismo da gente, que eles pegavam para fazer os ruídos. Join, eu falei join. Sim, sim. São energias, né? São energias, e vamos chamar aqui de fluidos, porque a gente está trabalhando com matéria. Então, a gente, quando usa a palavra fluido, é a matéria no estado de energia, né? Então, vamos dizer que eles usam os fluidos eletromagnéticos, tanto dos médiums, que naquela época eram espontâneos, que a grande maioria dos médiums decidiam fluidos para esse tipo de manifestação, nem sabiam que eram médios e que decidiam fluidos. Do ano, né? Oi? Estava do ano, né? A energia. Sim, sim. Nós vamos ver história nós vamos ver histórias na revista Espírita, que é de uma campainha, né? A campainha bate, bate, o povo ia lá e ninguém entendia. Aí depois Kardec conta essa história e elucida que um espírito batedor ia lá, movimentava só para mesmo lá, né? Para tentar o povo da casa assustar. E ele usava fluido de uma das trabalhadoras da casa. Ele ainda fala que ela não tem a menor consciência de que ele usava os fluidos dela, associado aos dele, para movimentar a campainha da casa. Isso nós vamos ler lá na frente. Aí vem novas explicações sobre isso. Então, o grande intuito disso foi revelar essa sociedade secreta que está justaposta à nossa, misturada. Né? A gente vê aí, o Chico falava, né? Eu me lembro, não esqueço o fenômeno da Rui Barbosa. Passa Rui Barbosa, eu fico assim pensando. Agora tem um Chico lá, né? Então, diz que é encarnado, é desencarnado, a gente do seu próprio espírito. É uma pergunta assim que, né, ele vai elucidar bem aqui. Quando uma coisa ocorre contra o teu desejo e teu desejo, é certo que não foste tu que o produziu. Então, uma das coisas interessantes nos fenômenos, na manifestação, é a vontade. A vontade é soberana, é ela que movimenta os fluidos. Quando a gente estuda as leis mentais, né, a mente, a gente vai ver lá que até o Emmanuel fala, né? Desejando sente, sentindo pensas e pensando realizas. Então existe uma sequência e ela toda começa no desejo. E dentro desse, muito próximo ao desejo, não é a mesma coisa, uma hora a gente estuda isso, mas a vontade. A vontade é a gerência, né, do espírito sobre aquilo que a direção que ele dá aquilo que ele quer. Então, o querer e a vontade é que vão movimentar os fluidos numa direção ou noutra. Mesmo que a gente nem saiba, esses espíritos batedores, eles nem sabiam dessas explicações tão complexas quanto as que Kardec depois veio. Eles faziam um fenômeno, mas jamais sabiam explicar como ele se dava, apenas mais ou menos, né? Ah, eu quero e pronto, aquilo acontece, eu vou lá, faço isso, faço aquilo. Eles iam descobrindo intuitivamente. Não tinha um conhecimento sólido, né, para explicar isso. Então, ele fala, quando uma coisa ocorre contra a tua vontade, alguém teve essa vontade, porque senão não acontecia, porque a matéria é movida pela mente, pela vontade, né?
É certo que não fostes tu quem os produziu, se você não teve vontade, que nem estava desligado, né? De repente estou aqui, estou lendo um livro, e de repente aquela cadeira começa a se movimentar, eu não fiz a menor mentalização relativamente a isso, por óbvio que aquela cadeira que está ali se movimentou por vontade de uma força, de um espírito que aqui estava presente, utilizando, pode ser fluidos meus ou de alguém que está na casa ou na vizinhança, né? Aí ele continua. Mas, frequentemente, és a alavanca da qual o espírito se serve para agir. E a tua vontade lhe vem em ajuda, pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Então, é a questão, não é? Dos médios, a participação deles. Então, Kardec fala, até peguei aqui uma frase do livro dos médios, né? Sobre o movimento dos objetos. O que os envolve, os objetos transportados, não é a matéria propriamente dita, mas um fluido tirado metade do perispírito do médium e metade do espírito que está operando. Então, a vontade está nele, porque quem opera é quem tem a vontade, né? O outro é passivo, ele está participando ali de uma forma passiva. Essa doação de fluido, por serem emanações, né? Contínuas que estão no nosso campo energético, né, gerado pelo próprio irradiação do perispírito, é muito fácil essa tomada desses fluidos sem que o próprio médium se aperceba disso, né? Então, ele continua. Vou pegar a resposta de uma vez, porque eu estou cortando e a hora que eu volto eu me perco. Resposta. Quando uma coisa ocorre contra a tua vontade e teu desejo, é certo que não foste tu quem a produziu, mas frequentemente é essa alavanca da qual o espírito se serve para agir. Alavanca por quê? Porque os fluidos do médium são fluidos de uma natureza material muito grosseira, muito próxima à natureza dos objetos. Por isso que é possível movimentar um objeto, porque tem um fluido muito próximo à natureza do objeto. E tua vontade lhe vem em ajuda e pode ser um instrumento mais ou menos cômodo, né? Vamos ver se a gente termina essas perguntinhas. Ainda está faltando 14 minutos. Nota. Mas eu gosto muito dessas perguntas. Deixa eu ficar horas quebrando a cabeça com essas revelações tão interessantes, tão simples, mas tão cheias de verdade. Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto. É sobretudo nas comunicações inteligentes, anota aí, ó. Nota. É sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de uma força estranha se torna patente. Quando essas comunicações são espontâneas e fora do nosso pensamento e do nosso controle, quando respondem a perguntas cuja solução é desconhecida dos assistentes, é preciso procurar-lhe a causa fora de nós. Isso se torna evidente para quem observe os fatos com atenção e perseverança. As nuances de detalhes escapam ao observador superficial. Então, a gente vê uma coisa aqui interessante, porque ele está falando aqui, ele já fala do fenômeno inteligente. Por quê? Porque ali acontecia, as meninas, né, quando Kardec foi na casa junto com o senhor Fortier, que o convidou, né, a primeira vez para ele participar dessas reuniões, ele viu as duas meninas, né, e elas punham as mãozinhas sobre as cestas com o lápis amarrado e elas se movimentavam. E ali saiu uma mensagem que estava muito além do conhecimento intelectual das meninas. Isso foi um dos fatores que levou Kardec a ter muito interesse por esses fenômenos. Então, aqui ele já fala da questão das comunicações espontâneas e inteligentes. Por quê? Porque ali o objeto se movimentava, é um efeito físico,
Mas aquele movimento produzia um efeito inteligente, que eram as mensagens que saíam daquela escrita ainda, motivada, né, pela atuação de fluidos dos espíritos com as médiuns, as meninas, os circunstantes das reuniões da senhora Pleine Maison, né? E a gente não sabe, mas ali havia um conjunto magnético de forças que atuavam e propiciavam a movimentação das cestas e a escrita também. E a produção do quê? De um texto, de uma mensagem. Então, por isso aqui já associa uma coisa à outra, porque teve um tempo, logo no início, que a escrita era feita assim. Né? As pessoas se reuniam e o lápis começava a escrever sozinho, ele era movimentado. Né? Eles amarravam a cesta, em princípio, porque eles achavam que era necessário, depois eles tiraram essa cesta, porque não tinha uma cestinha, né? Não tinha mais sentido colocá-la. Então, é o que ele fala aqui. Sobretudo nas comunicações inteligentes, que a intervenção de uma força estranha se torna patente. Porque ali associou que a uma mensagem de espíritos superiores, que já estavam começando a codificação, eram mensagens sérias, muito boas, de cunho moral e intelectual, científico e filosófico. Então, e junto com um fenômeno, né, uma movimentação de um objeto. Por isso que ele fala que aí ficou muito forte, porque enquanto era um fenômeno magnético, um fenômeno de movimentação de objeto, a gente podia pensar num magnetizador, não podia? Pode sim. Uma pessoa pode movimentar esse lápis sozinho? Pode, um magnetizador. Pode. Não é? Agora, quando surgiu a cestinha e apareceu a escrita da cestinha, com conhecimento muito superior das menininhas, aí ele começou a ver, olha, tem coisa aí. E, de repente, ele observava na reunião e não tinha ninguém com aquele intelecto desenvolvido naquele nível daquelas mensagens e dos assuntos. Então, aqui, quando se associou, não é, uma coisa à outra, mais patente se tornou a presença dos espíritos junto à movimentação de objetos. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Tudo bem, Liliane? Eu vou fazer uma perguntinha também, pode ser meia boba, mas tudo bem. Então, você estava falando antes dos ruídos, aí, por exemplo, uma porta bate, aí a pessoa pode pensar, é o vento ou é o espírito que bateu a porta? Mas naquela época acontecia muito mais, né? Hoje não, né? Hoje também. Uma porta bater é uma coisa muito comum, né? Acontecia um fenômeno de chamar atenção mesmo. Bem mais. A intenção da espiritualidade chamar atenção. Por isso que o Herculano Pires fala que teve uma organização premeditada e organizada. O plano superior chegou e falou: nós vamos revelar agora, nós vamos falar. E nós vamos começar a movimentar o objeto aqui. Eles vão ter que explicar por que está acontecendo com esses objetos. Então, foram conversas por codificação, foram mesas que desciam e subiam. Esses fenômenos você vai ver aqui na Revista Espírita com uma riqueza de detalhes muito grandes. Então, eles não eram tão ordinários assim como uma porta que bate, sabe? Era bem mais complexo, tipo um sofá que levanta sozinho, um livro que folheia sozinho, um copo de água que anda pelo ambiente. Por exemplo, quando a gente for ver o Sr. Home, né, um médium extraordinário, ele sentado numa mesa, assim, conversando com Kardec, de repente a cadeira dele subiu e ele ficou a uma altura enorme. Kardec ficou assim espantado com o fenômeno. Então, eram fenômenos muito ostensivos, sabe? Mas nós vamos ter a oportunidade de ver todos eles aí, aqui na Revista Espírita.
Todos os espíritos estão aptos para dar manifestações inteligentes? Resposta, sim, uma vez que todos os espíritos são inteligências. Mas como usar de todas as categorias, tal como entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, e outros coisas sensatas. Então, esse é o grande trabalho de Kardec, por isso que ele é chamado de bom senso encarnado. Ele fez toda a codificação e também o cotejamento, né? Comparando, né, aquilo que com raciocínio profundo, né, o que tinha de contrassenso nas mensagens, o que era apócrifo, o que era verdadeiro, quais as intenções. Então, ele tinha essa possibilidade de trabalho, né? Por isso ele é chamado de codificador e bom senso. Então, essas manifestações inteligentes, todos os espíritos estão aptos. Tem mensagem de todo teor. Nós vamos ter na Revista Espírita todos os teores. Na obra também, Kardec mostra muitas mensagens, né, na obra codificada, mensagens de espíritos apócrifas, mensagens de espíritos sérios, né, para a gente ver direitinho como funcionou. Todos os espíritos estão aptos a compreender as questões que lhe coloquem? Todos os espíritos podem responder todas as questões? Pela anterior, a gente já sabe que não, né? Tem espíritos superiores, cultos, sábios, estudiosos e outros pseudo-sábios, mentirosos. E esses espíritos, eles sempre têm uma resposta para tudo, os espíritos atrasados, né? A gente tem que ficar muito vigilante com o teor das mensagens. Então, ele fala, não, os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas coisas. Então, eles não sabem explicar fenômenos complexos, que vai exigir deles um conhecimento filosófico, científico, eles não sabem. Os que não lhes impede de responderem bem ou mal, é ainda como entre vós, ou seja, a gente faz uma pergunta, vai aparecer 100 pessoas para responder. Entre essas 100 pessoas, tem os ignorantes, tem os sábios, tem os cultos, não é? Nota, vê-se por aí o quanto é essencial colocar-se em guarda quanto à crença no saber indefinido dos espíritos. Kardec já começa a pontuar. A sociedade dos desencarnados, ela é igual à dos encarnados. Entre os desencarnados tem espíritos altamente evoluídos e espíritos de uma ignorância voluntária. Voluntária porque eles não querem mesmo saber nada, né? Ocorre com eles, como com os homens, não basta interrogar ao primeiro que se encontra para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirige. Então, a gente não vai ter, a gente vai ter que ter o quê? O crivo da razão o tempo todo. O que Kardec teve, né? E assim mesmo nós vamos identificar na Revista Espírita uma série de mensagens, né? Que ele aponta, ele fala, aqui tem dificuldade, aqui tem um erro, né? Outras ele já viu que foi o médium tinha dificuldade da filtragem, então ele aproveitou a mensagem tirando aquelas partes em que houve uma interferência do médium. Então, é um trabalho de uma dimensão extraordinária que o Kardec fez, né? De uma inteligência notável. Ocorre com eles como com os homens, não basta interrogar ao primeiro que se encontra para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirige. Assim como entre nós, né? A gente vai fazer uma pergunta complexa para uma pessoa ignorante? Não vamos. Se fizermos, nós vamos saber que a resposta não é uma resposta séria, que contém a verdade. Quem quer conhecer os costumes de um povo deve estudá-lo desde o baixo até o ápice da escala. Não ver senão uma classe, não ver senão uma classe é fazer dele uma ideia falsa.
se julga o todo pela parte. O povo dos espíritos, a sociedade dos espíritos é como a nossa. Há de tudo, de bom, de mal, do sublime, do trivial, do saber, da ignorância. Quem não o observou como filósofo em todos os graus não pode se gabar de conhecê-lo. As manifestações físicas nos fazem conhecer os espíritos de baixo estágio. É a rua e a cabana. As comunicações instrutivas e sábias nos colocam em relação com os espíritos elevados. É a elite da sociedade, o castelo e o instituto, a escola, né? Então, era isso. Alguém gostaria de colocar alguma questão sobre essas perguntas? Foi satisfatório? Foi excelente, Madalena. Foi excelente. Você estudou profundamente o assunto, foi muito esclarecedor. Aí a gente percebe o quanto que nós precisamos estudar, né? O tanto que a gente precisa de estudar as obras. A ideia de estudar a Revista Espírita foi brilhante, porque ela traz, né, ensinamentos muito aprofundados, e a gente vê a seriedade daquela época, né, com o Kardec, codificando uma doutrina, trazendo esclarecimentos que o mundo desconhecia totalmente. É uma coisa, assim, sublime mesmo, é o Consolador prometido mesmo, né? Pra gente. É verdade. E a gente vê a sutileza de tudo, né? Você vê que naquele tempo, olha a seriedade da organização dessas perguntas, as notas, né, que possivelmente são de Kardec, e a gente vê que já havia ali uma comunidade de espíritos encarnados com intenção de edificação. São muito bem feitos e as respostas de um espírito esclarecido, né? Um espírito que nos trouxe um conhecimento que depois esses conhecimentos foram compor as obras básicas de Kardec, né? Então era isso, eu agradeço a atenção de todos e as dúvidas depois vocês podem anotar, semana que vem se vocês quiserem trazer novas dúvidas, aí a gente pode discutir em grupo. Muito bom, Madalena. Eu também sou igual você, adoro essas perguntas e respostas do Kardec. Madalena, a gente percebe, estudando, que tudo tem uma explicação lógica, né? À medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, e a ciência vai também revelando, né, novas descobertas, a gente percebe que tudo tem uma razão, tudo tem uma explicação, vai tirando a gente do fanatismo, das crendices, né? Né? E daquela ideia de milagre, né? Ação, milagre, essas crendices, tudo isso vai sendo dissolvida pelo conhecimento, né? É isso aí. São as leis novas, né? Que Kardec revelou uma parte e nós continuamos pelos estudos, percebendo outras tantas, né? Kardec, o que Chico trouxe, a obra de André Luiz, de Emmanuel, e dos Espíritos. Então, a gente vai abrindo essa janela do invisível aos poucos, né? Conquistando esse conhecimento e esse entendimento, né? Pessoal, eu gostaria de saber de vocês, Renata, o Dilson eu acho que está ocupado aí, né? Parece que ele está numa reunião, né? Então, você também opinar, né, em nome dele, mas a pergunta é para todos. Vocês acham que nós deveríamos continuar com o estudo com essa didática?
um voluntário, uma pessoa que se apresenta para falar sobre os temas, como foi feito a semana passada, como foi feito hoje, né? Ou naquele esquema de cada um lê um pouquinho e vai falando. O que vocês acham? Eu gostaria de saber, porque nós estamos no início, né, do estudo, e se está atendendo a todos desta forma mesmo, ou seria melhor, como outros estudos que, né, nós temos 2 tipos de estudo, né? Um que todo mundo lê, cada um vai lendo um pouquinho e vai falando, e temos os estudos que uma pessoa se habilita, né, ou é convidada, ou até se oferece, né, para falar. Que vocês acham? Continuamos assim? Celinho, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que quando cada um lê um parágrafo e dá a sua explicação, a aula fica mais ativa, menos cansativa. A gente que fica prestando atenção nos parágrafos, a gente consegue captar mais, mas agora vai de acordo com cada um. É por isso que nós estamos colocando, pedindo a opinião de todos, né? Porque o nosso interesse aqui, o nosso objetivo é agregarmos todo mundo, né? Que no final todos nós possamos estarmos satisfeitos com o estudo, né? A minha opinião é aquele estudo de leitura. Eu leio, um lê, outro lê, igual você falou, e eu acho mais rico. E cada um dá a sua opinião, né? Aí são várias contribuições sobre vários pontos de vista diferentes. Enriquece mais a aula. Eu concordo com a Renata. Eu também concordo. Penso como a Renata, porque eu penso assim, mais pessoas participam. Isso. Todos participar. Se não for os mesmos que ler toda semana, né? Aí não pode os mesmos ler toda semana. Aí tem que ser todo grupo ter oportunidade de ler. Isso mesmo. Eu prefiro. Vamos optar por esse, então, por essa didática, por essa dinâmica? Isso. Deixa eu dar uma ideia. Os assuntos são variados. Aqui está falando Walter Barcelo. Os assuntos são variados. Tem temas profundos. O de hoje, por exemplo, a Madalena falou muita coisa que não estava na lição, porque ela sabe, ela está estudando há 50 anos. Então, se deixar amanhã, ela fala a Gênesis nessa lição. Então, por quê? Por causa do conteúdo. Agora, ninguém estuda e fica só lendo, eu vi no livro dos médiuns. Lia texto muito grande, ninguém explicava nada, não sabia nada e passava para outra lição. Então, não basta só ler. Então, tem que variar. Lições são lidas e lições são preparadas. A minha ideia para ajudar esse livro tão variado que é. Walter, aproveitando, então, gente, nós vamos avançar um pouquinho o tempo, mas eu acho que é importante. Aproveitando essa ideia do Walter, né, de nós mesclarmos, porque como até o próprio Dilson disse a semana passada, não é para as coisas virem, nós estamos fazendo um estudo, não é para as coisas virem mastigadas. Nós estamos acreditando, né, ou queremos acreditar, que as pessoas estão lendo antes. A programação, o Dilson não tem um trabalho de fazer uma programação de toda a revista, os temas que serão abordados, à toa, para enfeitar. Então, eu acredito assim, por exemplo, a semana que vem nós vamos ver aqui manifestações físicas, que está na programação, né? Olharmos aquilo, e não se trata apenas de lermos, né? Inclusive, lermos antecipadamente e trazermos até, se possível, perguntas, dúvidas. Porque isso aqui é uma viagem que nós estamos fazendo no tempo. Se nós observarmos coisas aqui, gente, essas perguntinhas aqui, para quem já leu, eu estou falando perguntinhas no bom sentido, para quem estudou o livro dos médiuns, a Gênesis, o livro dos Espíritos, inúmeras vezes,
acha que essas perguntas não têm sentido mais. Acontece que isso aqui está no início. O Kardec só tinha publicado o Livro dos Espíritos. Só. Então, é como o Valtinho falou, a Madalena, ela até nos trouxe conteúdos a quem, aliás, perdão, a quem não, além do que está aqui. Por quê? Porque ele leu o Gênesis, mas a Gênesis não existia. Porque ele leu o Chico não existia. Citou Herculano Pires, o Herculano Pires não existia. Então, isso aqui é então, nós estamos pensando que nós iremos entrar nas reuniões ou nos estudos com já lido alguma coisa, estudado, para perguntar. Aí entra por isso que eu falei mesclar a ideia do Walter. Porque realmente vai chegar a pontos aqui que são pontos profundos, como essas perguntas, né, que a Madalena nos trouxe hoje aqui, são profundas. Né? Então, por exemplo, tem uma resposta lá que ele diz que todo espírito penetra a matéria. Quer dizer que não tem porta, basta eu desencarnar que eu atravesso qualquer porta, que eu atravesso qualquer parede. Então, para que fechar a porta de centro, fechar a porta de casa, se os espíritos entram? Então, são coisas nesse sentido, nós explorarmos isso. Né? Eu me lembrei até nessa resposta do filme do Ghost lá, né? Quando ele está no metrô, junto com um espírito lá, mendigo, errante lá, que morava ali no metrô, e esse espírito chuta uma latinha. Vocês lembram dessa cena? E ele tenta chutar e não consegue. Não, é só ser espírito, é desencarnar ou sair do corpo, que eu atravesso qualquer parede, qualquer... Né? A alavanca. Né? Então, essa alavanca, mesmo a alavanca que nós sabemos aqui hoje, para eu levantar um determinado peso com as minhas mãos, eu não consigo. É muito pesado para a minha força física. O que eu faço? Utilizo uma alavanca. Mas se eu não souber o ponto certo, a distância certa que eu vou colocar o peso com a alavanca, e nem com a alavanca eu levanto. Eu preciso saber a distância. A gente sabe que quanto mais distante do centro daquela ferramenta, mais fácil, mais leve, né? Ou mais fácil se torna o movimento. Então, o espírito precisa saber isso também. Então, são coisas, como o Walter disse, eu acho que é mesclar. Realmente, e se nós estivermos lendo dia a dia aqui, e chegar num assunto, olha, não ficou legal só nós lermos, nós precisamos dedicar um pouco mais, nós paramos e vamos dedicar, vamos preparar, alguém vai preparar para a semana seguinte. O que vocês acham? A ideia do Walter não pode ser descartada também, porque realmente ele tem razão. Vai chegar em pontos aqui que nós não... Sérgio. Oi. Hoje, por exemplo, a lição da semana que vem. Aí você dá uma olhada, você vê o conteúdo dela. Se for mais profundo, filosoficamente, cientificamente, aí você põe um cara a montar a aula. Caso contrário, pode ser lido. Se tem uma história, um caso muito grande, vários casos, né? Sim, dependendo do conteúdo da lição. Aí eu já acho o problema de ficar escolhendo, sabe? Sempre as pessoas podem, mas... Renata, você está representando o Dilson aí. Ó. Eu posso dar uma opinião? Deve. Tá. Ó, no EJE, a gente faz assim, o EJE que eu sou monitora, a gente faz assim. Toda semana, uma pessoa fica encarregada da aula, né, do estudo. Só que, vamos supor que sou eu que sou encarregada, mas eu vou pedir todas as pessoas, Lê, você quer comentar? Se a pessoa não quiser comentar, eu faço comentário do que eu sei. Sabe? Agora, Lê, você, mas eu que tenho que dar conta do conteúdo. Eu tenho que saber o conteúdo. Mas eu peço pessoas para ler uns pedacinhos e se elas quiserem comentar, elas comentam. Caso elas não queiram comentar e não saibam, aí eu dou a minha contribuição do que eu já tinha preparado. Porque todos acabam participando. Nós fazemos assim também no nosso EJE, né, Edna? Cada semana é um que coordena e cada um aqui... eu vou falar sozinho. Tá bom. Ou então todo mundo vai participar. Né? Nós fazemos isso no EJE também. Oi. Só que a apostila é organizada, profundamente organizada.
Agora, a revista espírita não é organizada. É isso que ninguém pensa. Sim, Não é sim. um livro. Isso aí é um amontoado de material, amontoado, né? Mês por mês. Não é um livro, entende? Um livro são as obras de Kardec, as obras de Chico Xavier. Agora ali não. É uma variação muito grande de coisas. Semana que vem agora parece que é fatos, né? Em Todo casa. mundo pode ler. Vai ter impressão. Ficamos assim, então, pessoal. A princípio, nós vamos lendo, vamos comentando, cada um lê um pouquinho. Se nós acharmos que algum tema deve ser repetido mais aprofundadamente, a gente convida alguém para preparar um estudo. O que vocês acham? Acho ótimo, não sobrecarrega as pessoas, né? Divide as tarefas, fica bom. Fica Tá bom. Ficamos assim? Está todo mundo de acordo? Embora o que nós estamos definindo hoje, daqui 2, 3 semanas, com o desenrolar do estudo, nós podemos mudar também, né? Deixa eu acho que o importante é nós estudarmos. Sério? Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo tem a revista espírita em casa? Quem não tem, pelo menos a Terezinha publicou, né, em PDF, né? Então, eu acho que todos têm acesso. Não é isso? Eu acho que todos têm. Se alguém não tiver, fala com a gente que nós mandamos novamente o arquivo em PDF. Hã? Tem um livro nas mãos. Sim. Tá ok, gente? Renata, eu gostaria de saber o seguinte também. Foi por esquecimento ou algum problema houve que não publicou, não divulgou a gravação do estudo da semana passada? Seu microfone, Renata, está desativado. O Dilson vai responder, porque eu não sei. Dilson, ele te perguntou aqui. Não precisa. Dilson, eu não pude participar, porque eu estava trabalhando, eu cheguei, ainda tive que continuar uma reunião, ainda tem mais uma reunião 9h30. Então, é o seguinte, o que eu vou falar? Eu não divulguei ainda, porque eu não tive tempo, tá? Tá. Da semana passada. Eles são 2 partes e eu tenho que juntar 2 vídeos, e esse é um trabalho que demora um pouco de tempo. Não, tá bom. São vídeos grandes, entendeu? Eu achei que tivesse sido esquecimento, de por hoje, isso que eu perguntei. A primeira parte, como é a Renata que estava monitorando o estudo, aí eu não sei se ela conseguiu gravar. A segunda parte, eu vou conseguir gravar, porque eu já estou aqui. Você entendeu? Tá bom. Por isso é que eu não divulguei, mas ela não está perdida, não. Ela está aqui, tá? Não, beleza. Separada aqui. Porque